Olá doutores, sejam bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez um vídeo especial para os cirurgiões plásticos, em que eu vou mostrar uma ideia, de rotina de stories que você pode fazer no seu Instagram. Então, meu nome é Rodolfo Freire, sou o CEO da Capital, agência especializada em marketing médico digital há mais de 10 anos, e o que eu vou mostrar aqui para vocês, são aí tempos de experiência que a gente tem acompanhado os médicos, clientes e o mercado de uma maneira geral, para passar para você o que você pode fazer no seu dia a dia, nos seus stories, que fazem total diferença para conseguir conquistar autoridade para o seu paciente, tá bom? E tudo isso também, lógico, seguindo as normas do CFM, tá bom? Então, roda a vinheta. Para iniciar, eu queria contar um pouquinho também por que eu estou fazendo esse vídeo focado nos stories. Bom, no feed a gente tem outros vídeos que contam um pouquinho que dá várias ideias do que você pode publicar, mas esse vídeo específico eu quis focar nos stories porque ele é uma ferramenta excelente para você conseguir interagir mais com o seu público e se aproximar mais dele no seu dia a dia. É um formato fácil e rápido de você estar publicando e expondo o seu conteúdo, e ele tem uma coisa que o feed não tem, que é o que? Gerar escassez para as pessoas. O que é isso? Se o seu público gosta do seu conteúdo e não consome ele dentro de 24 horas depois que você fez a publicação, aquele conteúdo some e o seu público não tem mais acesso a ele. Por isso que esse tipo de publicação é tão valiosa, gera mais valor para as pessoas, porque gera a escassez, que é o fato de, se eu não consumir agora, pode ser que eu não consiga consumir mais tarde, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês os horários do dia e o que você pode publicar também naqueles horários. Lembrando que todos os horários que eu vou passar aqui são horários que são horários de pico no Instagram, ou seja, são horários que normalmente as pessoas se conectam para consumir um conteúdo, por isso é muito importante você ficar atento a eles, tá? Outra coisa, eu vou passar como se fosse um dia inteiro, eu sei que nem todos os médicos têm essa disponibilidade de estar presente o dia inteiro, mas os horários são bem espaçados. A única coisa é que se você não conseguir fazer tudo em um dia, você pode espaçar na sua semana e ir fazendo aos poucos até você criar esse ritmo, tá bom? Então, vamos lá. Das 6 às 7 da manhã, esse vai ser o nosso primeiro horário. Bom, claro que cada médico tem a sua rotina, de horário para acordar, de fazer exercício, de se alimentar, porém, muitos médicos que eu acompanho, normalmente têm essa rotina saudável no período da manhã. E o que acontece nesse primeiro horário? O que é legal fazer? Se você faz atividade física, você publicar que você está fazendo isso, porque a maioria dos cirurgiões plásticos indicam para suas pacientes, para elas não terem uma vida ativa de atividade física, de alimentação saudável e tudo mais. Então, você mostrar que você faz isso com o próprio exemplo é muito mais valioso do que simplesmente você só indicar na hora da consulta. Então, mostrar isso para suas pacientes é bem interessante. Caso você faça atividade física, você pode mostrar que está correndo na rua, indo na academia, fazendo crossfit, o que você fizer nesse horário. Se você toma café da manhã nesse período, postar também o que você está comendo para sua audiência, ou simplesmente, se você simplesmente está acordando e tudo mais, desejar um bom dia, uma boa semana, alguma frase motivacional. Para quê? Para a primeira coisa que o seu paciente vê ser o seu post dando ali um bom dia para ele. 9 horas da manhã. Bom, nesse horário para parte de cirurgia plástica, eu coloquei aqui que você estaria indo operar uma paciente. Eu sei que você não opera todos os dias, porém, o que eu quero deixar claro aqui, e algo que é muito importante e muitos doutores deixam de fazer. O que você acha que é mais importante para o seu paciente que te acompanha ali no Instagram? Saber simplesmente o seu currículo, de um post, na biografia que você colocou, ou você demonstrar que 2, 3 vezes na semana você está no hospital operando outras pessoas? Se você colocou a segunda alternativa, tá certo, E para você mostrar isso para as pessoas, você precisa demonstrar que você está ali no hospital operando outras pessoas.
Para isso, você não vai mostrar foto da pessoa, você não vai falar da vida da pessoa, com o nome dela, você não vai expor de nenhuma forma o seu paciente. Porém, para a sua audiência, é importante que você demonstre que está operando, que está ativo, que está fazendo cirurgias em outras pessoas. E para isso, tem diversas formas, desde filmar um pouquinho do estacionamento do hospital, o corredor, placas que tem, né, no corredor do hospital, a sala de espera, o cafezinho que você toma antes de entrar para a operação, foto com o seu time, né, que vai fazer parte da cirurgia, da sua equipe. Então, tudo isso são tipos de publicação que mostram para sua audiência que você está ali ativamente operando várias pessoas, tá? E isso é muito importante, por quê? Porque é um gatilho também de prova, né? Que mostra que, pô, se esse doutor está operando tantas pessoas, quer dizer que ele tem experiência, quer dizer que ele faz isso muitas vezes, com certeza, né, ele tem mais autoridade, ele tem mais referência para poder fazer a minha cirurgia também, né, caso a pessoa esteja ali para decidir se vai ou não operar com o senhor ou com a senhora. Caso você esteja também com um tempo um pouquinho mais livre, você pode contar alguma curiosidade, né, mostrar como é feito a limpeza dos materiais ou a higienização, né, que você tem que fazer nos próprios braços, por exemplo, antes de operar, contar alguma curiosidade cirurgia, como que você se prepara, se você faz uma meditação, enfim, né, alguma coisa que seja uma curiosidade, simplesmente, né, para a sua audiência. A ideia é que você mostre que está operando, né, de uma forma indireta, né, sem expor, sem mostrar, né, de nenhuma forma o seu paciente, que a gente sabe que é contra as normas do CFM. Entre 11 e meio-dia. Bom, aqui eu supus mais ou menos o horário que acabaria a cirurgia, ou que você estaria saindo do hospital, né? O seu, lógico, vai variar, mas qual que é a ideia aqui? Após você realizar a cirurgia, você contar um pouquinho mais sobre ela para a sua audiência. Para quê? Para gerar, né, interação, aproximação das pessoas e empatia também com a dor ou desejo da paciente que você atendeu. Novamente, a gente não vai expor de nenhuma forma a paciente que você atendeu, tá? A gente vai contar um pouquinho do caso dela, porém não diretamente, né, para que seja possível identificá-la. E como que a gente vai fazer isso? Mais importante do que você falar o tipo de rinoplastia que você fez, a prótese, o modelo da prótese, quantos ml, o perfil da prótese que você colocou nela, enfim, esquecer um pouco essa parte técnica. E a ideia é a gente contar esse case, né, contar sobre a paciente num formato de storytelling, ou seja, contando sobre quais dores ou quais desejos que aquela paciente chegou até você que fez ela decidir optar pela cirurgia plástica, tá? Por quê? Então você é um promotor, né, de autoestima da sua audiência. Ou seja, é importante você demonstrar isso para ela, como que você ajuda as outras pessoas, tá? Você não vai contar sobre o resultado da cirurgia, nem nada disso, postar um antes e depois, nada a ver. Você vai contar um pouco sobre quais foram as dores e desejos que trouxeram aquela paciente até a te procurar, né? E como você conseguiu ajudar ela dessa forma. Por que é importante falar da dor ou do desejo dela? Porque basicamente, né, o ser humano é movido por duas coisas. Ou pela dor ou pela ganância, né, que pode ser caracterizado pelo desejo. Então, ou ela tinha um nariz que não estava satisfeito com ele, ou o peito, alguma coisa, né, no corpo dela que ela não estava satisfeita, que ela queria mudar, ou pode ser que ela já estava bom e queria aprimorar ainda mais, né, que a gente parte mais para o lado do desejo, de estar melhor, de se sentir melhor, voltando, né, no caso da autoestima. Então você passar essa mensagem para sua audiência é muito importante e você pode fazer isso logo após a cirurgia. A única dica aqui é que antes de você começar a história, você faça uma enquete. Por quê? O Instagram, o algoritmo, entende que quando as pessoas interagem com você, elas têm interesse em continuar consumindo o seu conteúdo. Ou seja, um pouquinho antes de começar a sua história, faz uma enquete, né? Você postou que você estava no hospital, que você estava operando, pergunte para sua audiência se eles querem saber um pouco mais sobre o caso que você operou naquele dia. Por quê? Porque simplesmente das pessoas colocarem sim e
aqui vai outra dica, mesmo que as pessoas coloquem não, o Instagram entende que a pessoa está interagindo com a sua página e vai mostrar para mais pessoas, tá? Então, pergunte simplesmente: oi pessoal, vocês viram que eu postei foto aqui no hospital, estou operando e tudo mais, você tem interesse em saber um pouco mais sobre o caso de hoje? Com certeza as pessoas vão colocar sim, tá? E um pouquinho tempo depois você já pode começar a história. Isso vai fazer com que você alcance mais pessoas dentro do Instagram. E aqui, né, como eu falei, eu estou trabalhando os horários de pico que tem no Instagram também, por isso eu coloquei o horário entre 11 e meio-dia. Caso a sua cirurgia vá até mais tarde e tudo mais, tente fazer outra publicação nesse horário, né? Se você não tiver tempo de parar e fazer e gravar esse vídeo da história, deixa esse vídeo da história para depois. Mas se você tiver um outro conteúdo para publicar nesse período, é interessante também, que é um horário de pausa para almoço para muitas pessoas, que elas, né, normalmente acessam as redes sociais para ver o que está acontecendo. 4 da tarde. Bom, às 4 da tarde, né, o horário do lanchinho ali das pessoas, que muita gente também começa a se distrair, né, no trabalho, então voltam a conectar, a ver o que está acontecendo no Instagram para distrair um pouco a cabeça. A gente volta, né, com mais um conteúdo também nos stories. E o que a gente vai publicar nesse horário? Pensando nas publicações que a gente pode fazer à noite ou até nos próximos dias, a gente vai fazer um box de pergunta. Fácil, rápido, tá? Não precisa muita enrolação para fazer ele. A única dica que eu dou é para você não fazer tantos boxes de pergunta muito abrangentes, né? Então, por exemplo, qual que é a dica que eu quero passar para você? É que se você operou, né, se você mostrou que você estava operando rinoplastia de manhã, você contou um case de rinoplastia para o seu público, à tarde você vai abrir um box de pergunta, tente perguntar quais dúvidas as pessoas possuem sobre rinoplastia, tá? Não deixar, qual a sua dúvida sobre cirurgia plástica? E todo dia abrir o mesmo box de pergunta perguntando qualquer dúvida de cirurgia plástica. Mesmo você perguntando especificamente sobre rinoplastia, pode surgir outros milhares de temas, né? Um box de perguntas as pessoas colocam o que elas quiserem. Porém, mesmo assim é interessante você fazer um direcionamento, tá? Você vai atingir melhor as pessoas que estão interessadas nesse tema. Então, se operou rinoplastia, falou de rinoplastia, abre um box de pergunta relacionado a isso. Se você operou prótese de mama, falou sobre prótese de mama, é interessante também que você abra um box de pergunta sobre prótese de mama. Esse box de pergunta vai ser bem rápido, entra ali rapidinho, 4 da tarde, publica e pronto. Fecha o Instagram e vamos voltar só à noite. 7 da noite, ou a partir desse horário. Bom, o que a gente vai fazer, né, a partir desse horário, à noite e tudo mais? A gente vai responder as perguntas que foram deixadas no nosso box. Ou seja, a gente já direcionou, né, tentou direcionar, quase que a gente está o dia inteiro falando sobre o mesmo tema para a sua audiência, e a gente vai continuar falando sobre ele, respondendo as dúvidas das pessoas. Isso vai te dar muita ideia, né, de até posts futuros que você pode fazer. Pode ser que você não consiga responder tudo no mesmo dia, mas é interessante box de pergunta responder no máximo depois de 24, antes, né, de 24 horas que a pessoa deixou a pergunta, para não parecer que você esqueceu dela, tá? A única atenção aqui que é relacionada à nossa FM que eu quero deixar é tomar cuidado com o tipo de pergunta que você vai responder, tá? Lembrando que não pode ser orientado, né? Não pode fazer nenhum tipo de consulta online no formato ali do Instagram, né? Sem ser realmente uma consulta online com a telemedicina. Mas no Instagram você não pode sugerir ou diagnosticar uma pessoa diretamente. Por isso, né, é importante você deixar bem claro isso para as pessoas, caso tenha alguma dúvida nesse sentido. Mas normalmente, né, você consegue sempre responder de uma forma abrangente, educando a sua audiência e no final sempre colocar à disposição que a pessoa procure um cirurgião plástico para avaliar o caso dela. Ah, Rodolfo, eu coloquei o box de pergunta e sempre acontece isso. Coloco o box de pergunta, ninguém responde. Aí eu entro às 7, às 9 da noite, não tem nenhuma resposta lá, não tem o que eu fazer. Bom, ninguém sabe quem deixa as perguntas, né, no seu box. Então, uma estratégia para início de página, né, se você ainda não tem uma audiência que interage muito com você, é você mesmo deixar as perguntas.
tá? Então você mesmo vai entrar, pensar em algumas perguntas relacionadas ao tema que você está trabalhando e começar a deixar lá. Dessa forma você vai até educar a sua audiência do tipo de pergunta que você normalmente responde, né? Do tipo de pergunta, do tipo de... Até assim, quais são as possibilidades de perguntas que eles podem fazer? Porque às vezes as pessoas também não sabem o que pode perguntar ou não ali, né, no momento do box de pergunta no Instagram. Então, você fazer esse início também, algumas perguntas para esclarecer para o seu público, é bem interessante. A única coisa é que assim, você não pode sempre continuar com essa estratégia, tá? A ideia é que com o tempo as pessoas vão se acostumando com esse tipo de interação que você faz e aí comecem a participar também. E esse horário que eu coloquei, né, entre 7 e para frente de horário, é que normalmente às 7 e às 9 da noite possuem, né, novos picos de acessos no Instagram. E tudo que você estiver colocando de conteúdo, de informação, são conteúdos que ainda vão ficar para o dia seguinte. Então, quase que ele vai se retroalimentar, né, se você manter essa rotina diária de publicação. Se você também, se eu esqueci de alguma coisa aqui, claro que assim, a sua rotina vai variar, mas as ideias que eu coloquei aqui, né, e a ordem que eu coloquei, e os horários que eu coloquei principalmente, são muito importantes para você entender e pensar para você o que se encaixa no seu dia a dia. Preciso abrir box de pergunta todo dia? Não, pode variar alguns dias na semana. Rodolfo, eu não opero todo dia. Lógico, você só vai mostrar que você está no hospital, então, nos dias que você tiver, né? Não precisa tirar várias fotos e publicar todo dia isso, tá? Então, com o tempo você vai se acostumando e colocando, né, a melhor estratégia que você consiga também estar participando e interagindo com a sua audiência. A gente fez de cirurgião plástico, então dessa vez, se você é de alguma especialidade que tem alguma dúvida do que pode fazer, deixa aqui embaixo nos comentários. Agora no final do vídeo o alarme aqui do lado resolveu tocar, então pode ser que fique um som no fundo. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva também no nosso canal. Até mais e falou!